Márcia, seja muito bem-vinda ao Pod Imobiliar. Esse podcast ele começou para trazer informações para as pessoas sobre o direito imobiliário, sobre o mundo imobiliário. E a gente sabe que isso é uma vastidão de coisas. Aliás, né, a gente está com um mercado super aquecido hoje no imobiliário. Eu tenho certeza que depois você vai se apresentar também, o pessoal vai saber aí o que você faz e por que você foi convidada para estar aqui com a gente, que a sua presença aqui é fundamental. Sei que as informações aqui vão ser valiosíssimas para as pessoas. E a gente começou a fazer esse podcast exatamente para trazer dicas para as pessoas daquilo que é muito complicado, principalmente as questões de direito. Porque quando se fala em cartório, em judiciário, nossa, as pessoas já se assustam, né? Parece que todo mundo tem poder de polícia nesses lugares que as pessoas já ficam com medo. E é um mundo tão necessário que as pessoas entendam. E hoje, com tanta tecnologia, a gente tem tanta opção para as pessoas não entrarem nas roubadas que a gente vê todos os dias no escritório, né? Então, você já conhece nosso trabalho, né? Eu sou, para quem está chegando agora, eu sou Elaine Musi, nós somos da Cafarena Soluções Patrimoniais, então a gente trabalha com muitas frentes aí de patrimônio, mas o ramo imobiliário para a gente é muito forte, né? Tanto na questão negociação de imóveis, como também na questão de regularização. E aí, ao longo, a gente vai falando um pouquinho. Mas hoje, nesse momento, a gente quer entender aí como a Montu, e aí eu quero que você conte aí, fale quem é a Márcia rapidamente, quem é a Montu, como a Montu pode auxiliar quem está nos assistindo hoje. Então, a palavra é tua. Ai, obrigada, Elaine, pelo convite, né? Elaine, minha amiga, há muito tempo aí a gente está caminhando juntos, se ajudando. Nesse mercado que muitas vezes os clientes encontram tantas dificuldades, né? E tantos problemas aí, como você falou, né? Porque é um mercado bem desafiador, né? Meu nome é Márcia Busolini, eu sou corretora de seguros e faço parte do time da Montu Corretora. A Montu é uma plataforma hoje que tem ajudado muitos clientes no planejamento financeiro, planejamento sucessório. E essas duas atividades nossas, né, se conversam demais, né, Elaine? Muito. Porque a gente vai se ajudando, aí como a gente já tem feito com vários clientes, né? E colocando o cliente assim numa situação mais confortável para que o cliente se sinta informado, protegido pelas leis, né? E protegido por várias questões aí que o mercado oferece e muitas vezes os clientes não têm conhecimento dessa proteção, né? E o nosso trabalho como planejamento financeiro é trazer também essa proteção para os clientes. Eu trouxe uma lista aqui Ai, de meu Deus. perguntas, né, para ser sabatinada, para a gente tirar todas as dúvidas aí das Legal. pessoas. Mas, assim, em primeiro lugar, primeiro eu quero agradecer muito tua presença, a gente fazer esse bate-papo e te agradecer porque ao longo da minha jornada, que a gente já está caminhando aí faz um tempo, eu fui tomando consciência dessas proteções através dos teus conselhos, através da tua expertise. Então, gratidão, porque realmente hoje a gente tem uma situação tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, diferenciada, porque a gente sabe aí do cuidado que você teve, né? Legal. Então, já fica aí a nossa dica também para quem está nos assistindo hoje, para que olhe para isso, né? E se você não tem aí um corretor, não tem uma pessoa que da tua confiança, eu particularmente super indico a Márcia Montu, porque realmente é uma empresa séria, uma profissional maravilhosa e a gente tem caminhado. Bom, mas vamos lá para as Vamos perguntas. Vamos lá. começar então? Como a gente está falando de imobiliário, vamos começar falando, Márcia, sobre as questões de negociação, né? Quando as pessoas nos procuram para negociação, é uma dúvida muito comum sobre, bom, eu não tenho dinheiro para comprar, então eu já sei que eu vou ter que financiar ou vou ter Sim, que tomar um dinheiro emprestado em alguma situação. sim. Essa é uma questão que não tem muito o que fazer. Se não tem dinheiro, a gente acaba pagando mais caro pelo dinheiro, né? Verdade. E, particularmente, a gente acaba trazendo muitas vezes isso para a pessoa, mostrando para ela que, dependendo do que ela vai fazer, ela vai pagar 2, 3 imóveis e Verdade. assim por diante, né? Mas a gente traz em números para a pessoa e a pessoa vai optar. Mas uma dúvida muito comum dos nossos clientes é: eu tenho dinheiro. O que compensa mais? Eu fazer um consórcio, eu fazer um financiamento, eu fazer alguma outra operação e pagar isso ao longo, ou fazer isso de forma pagar à vista, né? Ou deixar meu dinheiro aplicado, enfim. Então, você mesma já trouxe muitas informações sobre essa com a gente. Então, eu queria começar por essa pergunta. E aí a gente pode, acho que, subdividir essa pergunta. Porque existe aquele cliente, aquela pessoa que quer comprar
é que ela quer comprar para moradia. Então, às vezes, é um único imóvel. Então, talvez vocês também olhem diferente para isso. E tem aquela pessoa que quer investir. Então, acredito que é interessante a gente falar para esses dois. Então, vamos começar assim. Quem quer morar, tem dinheiro para pagar à vista e tem dúvida se paga à vista ou não. Então, eu acredito que vai ser um bom começo aí para o nosso bate-papo. Legal. Eu acho que a palavra planejamento, ela é um norte, assim, ela dá um norte para a nossa vida. E quando eu me planejo, eu consigo acessar o que tem de melhor no mercado e fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Tá? Às vezes, eu pego todo o volume do meu dinheiro e coloco na compra de um imóvel à vista e fico liso, totalmente sem liquidez financeira, né? Então, qual que é a orientação que nós trazemos para o nosso cliente? Vai comprar um imóvel à vista? Tem que valer muito a pena para você não queimar toda a sua reserva financeira, tá? Mas se você tem o dinheiro para comprar à vista, nós temos um produto no mercado hoje, você já citou ele, que é o consórcio, que ele não tem juros. Ele só tem taxas administrativas. E as taxas administrativas são baixíssimas, perto da rentabilidade que você terá na aplicação do seu dinheiro. Tá? Legal. Então, a gente senta com o cliente, planeja e a gente prova para o cliente que a gente tem como também fazer com que ele tenha o dinheiro rapidamente para comprar aquele imóvel, sem ele dilapidar toda a reserva financeira dele. Então, a gente vai ajudar o cliente nesse momento com um bom planejamento, acessando a empresa que é o perfil dele dentro da nossa plataforma. Nós temos várias empresas e para cada cliente a gente direciona diante daquele perfil e a gente consegue acelerar a compra desse imóvel também à vista, mesmo o cliente tendo dinheiro para comprar à vista, e a gente vai sentar e vai fazer conta com esse cliente e vai mostrar o quanto que esse dinheiro vai render e a própria rentabilidade vai poder pagar a parcela daquele imóvel que ele não vai estar pagando juros. Financiamento, Elaine, é a última opção que eu dou para o meu cliente, porque Legal. eu sei que em tempos de juros altos é impossível. Os meus clientes que chegam até mim hoje, Márcia, não estou aguentando pagar a parcela do financiamento. Por quê? Porque mesmo com tabelas regressivas, não tem caído as parcelas. Né? Então, assim, o cliente começa a entrar em pânico porque aquilo vai consumindo o salário dele e chega um momento que fica impagável. Aí o cliente, o que era um planejamento lindo, né, vira uma frustração. Né? Então, a gente tem pego muitos clientes que estão com financiamento, quitando esse financiamento e trazendo ele para o consórcio, ele pagando uma taxa extremamente menor. Que interessante. E eu vou aproveitar e emendar antes de você responder aquela pergunta anterior, falei que você ia ser sabatinada, né? Ai, Porque meu são Deus. muitas dúvidas. Antes da gente responder aquela pergunta anterior, dentro disso ainda, porque essa é uma questão bastante recorrente, infelizmente, que você Sim. trouxe. Principalmente nos dias de hoje, que muitas pessoas elas são autônomas. E o autônomo é sazonal. De pandemia, né? Que pessoas que tinham negócios super promissores de um dia para o outro, literalmente fecharam as portas e já não tinha mais liquidez. Né? Um período muito desafiador. E os boletos continuaram chegando. Sim. Né? Então, e principalmente dívidas bancárias, que a gente sabe que não tem mesmo. E quem conhece financiamento sabe como funciona. Não Juros pagou, compostos. E não pagou, né? perdeu. Né? Então, Exato. infelizmente, é uma situação. Márcia, o que dentro desse leque existe como talvez proteção e que a gente possa também dar essa dica para quem está nos ouvindo? Em relação à pessoa física, então, existe uma situação, um seguro ou uma proteção mesmo para essa pessoa, se a pessoa perder o emprego, se a pessoa for acometida de uma situação que diminua a renda dela, enfim, para que isso não impacte na compra do imóvel dela? Elaine, hoje existe muitos produtos no mercado de proteção financeira, tá? Nós temos a parte de seguro de vida, onde a gente consegue montar um planejamento e trazer uma composição de proteção financeira lá. Por exemplo, Márcia, eu tenho um financiamento,
do carro, da casa, tenho escola dos filhos e todas as despesas que envolvem aí uma vida, né? E nesse momento eu fui acometida por uma doença grave, né? O que acontece na maioria das vezes quando a pessoa não tem essa proteção? Primeiro, ela começa a dilapidar o que ela tem. Se ela tem um carro, ela vai vender o carro. Se ela tem investimento, vai ao investimento. E muitas vezes vai até a casa própria, porque quando a gente tem um ente querido que passa por uma situação muito difícil, a gente não mede esforços para poder tentar ajudar aquele ente querido e você quer ver a cura ou você quer ver aquela situação resolvida, né? Então, se eu tenho um produto de proteção financeira através do seguro de vida, por exemplo, uma cobertura de doenças graves, ela vai trazer a valor presente para o cliente, o valor contratado, e a vida dessa pessoa vai seguir. Lógico, ela vai estar passando por um momento difícil, mas ela não vai ter uma crise financeira. Tá? Então, existe várias proteções, lógico, para cada situação. Nós temos que entender a necessidade do cliente. Por isso que, numa abordagem, nós coletamos informações, montamos um planejamento e depois a gente traz todas as possibilidades para esse cliente. Muitos clientes que chegam até a mim hoje não têm mais condição de contratar uma proteção porque já estão acometidos de um problema sério de saúde, né? E essas seguradoras, elas compram a nossa saúde. No momento que nós temos saúde, é um momento perfeito. Ideal para a gente se planejar, para que a gente tenha uma situação equilibrada no momento do imprevisto. Porque imprevistos, não que eles podem acontecer, os imprevistos acontecem a todo momento na nossa vida. Uma informação muito importante, por exemplo, na parte de seguro, né? Só 17% dos brasileiros têm seguro de vida. Mas nós temos, culturalmente, o hábito de fazer seguro do carro, da casa e até do aparelho celular. É verdade. Né? Acho que está o número 1 hoje. Isso, mas quem que paga todas as contas? Do celular, do carro, da casa? É o principal da renda. Né? É aquela pessoa que ela é 100% ou 75% ou 50% da renda. E quando acontece algo com essa pessoa, literalmente a casa cai. Literalmente, é verdade. Aí vai celular, vai carro, vai casa. E é interessante, essa cultura você me trouxe. Né? Eu não tinha pensado nessa, por isso que eu até dei risada agora, porque eu não tinha pensado nessa frase, não tinha elaborado essa frase. E olha que a gente trabalha com direito, com riscos, com situações todo o tempo, mas é exatamente isso, Márcia. E é uma cultura que a gente precisa mudar. Porque ontem eu estava fazendo propaganda do teu trabalho, inclusive, eu já conto aqui, e falando para uma pessoa que o seguro de vida não é só seguro de vida pós-morte, porque as pessoas falam, eu não vou fazer seguro de vida para deixar para os outros aí. Sim. E, na verdade, não é isso. O seguro de vida é para a sua própria vida, Sim. porque você pode ter um seguro de vida para imprevistos, como a gente está falando, inclusive em relação ao próprio patrimônio imóvel. E vai proteger tudo, vai proteger o seu patrimônio contra ele ser dilapidado, né? Porque você vai ter que queimar as suas reservas ali, inclusive, de repente, o patrimônio. Ou, vamos lá, eu estou pagando uma casa própria, estou pagando a prestação da minha casa própria e eu deixei de gerar renda. O profissional liberal enfrenta muito esse problema. Muito. Né? Porque nós sabemos que as previdências sociais, não só brasileira, mas como do mundo, elas vão colapsar. Tá? Porque elas não vão ter mais como continuar pagando os benefícios. Né? Mesmo que eu for depender lá do INSS, a minha renda vai cair demais mesmo para o CLT. Tá? Então, como que eu me planejo? Blindando, inclusive, a prestação do meu imóvel, a prestação do meu automóvel, a mensalidade da escola das crianças, através de um bom planejamento de seguro de vida. Sempre eu falo para os meus clientes, eu começo um planejamento como se eu fosse construir uma casa, e aqui a gente está falando de construção. Construção, perfeito. Tá? Por onde que eu começo a construir uma casa? Pelo telhado? Não. A minha base são as sapatas, os alicerces, as fundações, e elas têm que estar bem estruturadas para suportar uma boa construção. Então, a base do meu trabalho sempre é o seguro de vida, porque ele ali é a minha estrutura, ele é o meu alicerce, para que eu possa começar o meu planejamento. E mesmo que ocorra ventanias, vendavais, como a gente está vendo aí agora, a minha casa não vai balançar.
né? Se Excelente. acontecer essa ventania na minha vida pessoal, na minha saúde, então, nesse momento, eu vou ter a proteção através do seguro. Perfeito. E eu dei risada agora, você falando isso, porque vem muito ao encontro do que a gente vem falando para os clientes. Eu até fizemos um post outro dia, um meme, né, fazendo uma brincadeira, com uma pessoa fazendo uma cara de choro, e aí a chamada era, né? Nós aqui do escritório, quando o nosso cliente fala que vai pegar o dinheiro da documentação para fazer a reforma da casa, porque é exatamente isso. A gente quer começar a construção da casa, aqui de uma forma simbólica, pelo acabamento, pelo telhado bonito. Mas se não tiver uma estrutura, esse telhado, literalmente, a casa cai. Então, a gente tem falado isso. Olha, antes de pensar em reforma, antes de pensar em ter o imóvel dos seus sonhos, você precisa entender se cabe no bolso tudo isso, mas o mais importante, o pagamento, obviamente, do imóvel e a documentação, né? Eu acho e talvez agora muito importante essa questão da documentação. E, assim, as pessoas, elas se preocupam em constituir os patrimônios, né? Aí, comprei mais uma casa, comprei um apartamento na praia, comprei um sítio, comprei um terreno. E aí, nesse momento, nós entramos de novo com o nosso planejamento, porque eu encontro famílias que elas têm um patrimônio sólido ali, casa, apartamento, terreno, casa na praia. E aí o dono daquele imóvel, que é o pai ou a mãe, vem a falecer. E a família não tem dinheiro para fazer inventário. Isso é muito comum. Aliás, a gente tem falado muito isso, porque vem, né, até a questão da sucessão patrimonial que a gente tem conversado bastante. Exatamente. Então, como que eu vou calcular, assim, quanto que eu vou gastar de inventário? Isso a gente coloca no cálculo do seguro de vida também, porque ele vai trazer a valor presente na falta dessa pessoa, né, o valor necessário para ela ter o dinheiro para abrir o inventário, pagar o inventário e liberar todos os imóveis, inclusive ativos financeiros, que também é bloqueado no momento do óbito, entendeu? Ele também é inventariável e as pessoas não conseguem acessar. Márcia, você tocou num ponto. Bom, gente, o tempo aqui, a gente vai precisar fazer muitos e muitos outros encontros como esse, porque os assuntos são inúmeros. A gente começou falando sobre isso, porque é muito comum as pessoas chegarem até o escritório com um patrimônio gigante, né? Imobilizado, então, e não tem o dinheiro para fazer o inventário. E aí não pode nem tentar a possibilidade de vender um imóvel, que já não é uma coisa tão simples assim, via de regra, porque o patrimônio está bloqueado, porque depois do inventário é que se pode fazer essa negociação. E muita gente ainda não sabe como articular com isso. As pessoas até sabem que numa situação como essa não vão poder vender, mas não sabem como, então, reservar esse valor, né? E aí entra essa questão toda da sucessão patrimonial. Deixa eu aproveitar, então, só para quem está nos escutando não ficar na dúvida daquela primeira pergunta. A gente falou bastante e com muita clareza. Obrigada, assim, né, pelos seus esclarecimentos. Eu também aprendi mais. A gente falou sobre quem está comprando para morar, né? Que, então, via de regra, é aquela pessoa que busca ou financiamento, ou hoje o consórcio, que realmente é uma opção melhor. E aí a pessoa também fazer esse planejamento. Gente, quem está nos ouvindo, faça esse planejamento, entenda com um profissional qual é a melhor opção para você. De repente, eu tenho todo o dinheiro à vista, mas será que vale a pena ficar descapitalizado? Enfim, aquilo que você já ouviu aqui. E quem vai investir? Compra imóveis. Hoje é muito comum, cada vez mais, principalmente com esses pequenos estúdios sendo vendidos. Quem tem dinheiro para imobilizar, para trazer essa questão, tem feito isso. Para esse comprador, que na verdade é um investidor, o que compensa mais? Como que vocês têm visto isso? Na realidade, hoje, a gente divide num planejamento de investimento vários cards aí para os clientes, tá? Mas a alavancagem patrimonial, ela é importantíssima, inclusive para uma aposentadoria imobiliária, né? Por quê? Eu vou lá, compro uma sala comercial ou mesmo um apartamento e ali eu alugo, eu contemplo, pego aquele imóvel, habito ele ou alugo ele e gero uma renda dali. Daquela renda, eu vou pagar a minha prestaçãozinha pequenininha lá, porque eu estou pagando um produto que não tem juros, né? E ali eu consigo comprar
um outro imóvel. E ali eu vou fazendo a famosa alavancagem patrimonial. Vários clientes meus têm usado essa estratégia juntamente com outras estratégias, porque nós temos que entender que nós precisamos diversificar. Nós estamos no momento de diversificação. E a diversificação, eu tenho que ter uma liquidez, lógico, né? Reserva de emergência, liquidez, mas também eu tenho que olhar para esse olhar para o futuro. Eu tenho um cliente que começou a atividade, quando eu iniciei essa atividade, basicamente há 7 anos atrás, ele começou comigo, né? Ele entendeu os benefícios de uma carta de crédito e hoje ele já se encontra com 5 salas comerciais numa região que se aluga sala para clínicas médicas. E assim, hoje se ele quisesse parar, né? Literalmente está aposentado. Ele já está aposentado, Que entendeu? legal. Mas ele não, ele é super jovem, tem uma cabeça muito aberta e ele está usando as melhores estratégias que tem no mercado, né? E nós conseguimos trazer esse olhar para o nosso cliente, né? Porque muitas vezes ele estava preso àquela coisa antiga da poupança, né? De ter uma coisa concentrada dentro de um banco, e não. Hoje, essa diversificação, ela traz essa possibilidade. Porque, por exemplo, o consórcio, eu começo a pagar uma carta, daqui a um ano eu sou contemplada num crédito lá de R$500 mil. Quanto tempo eu iria demorar para juntar R$500 mil lá fazendo uma poupancinha, né? Então, ele é uma poupança rápida, né, e vai trazer essa possibilidade. Então, eu já posso comprar, já posso botar para alugar. E daquele recurso que vier do aluguel, né, eu já posso fazer um novo levantamento de capital ali através desse primeiro imóvel. E tem várias estratégias muito inteligentes que a gente está levando aí para o mercado e os clientes estão utilizando para fazer alavancagem patrimonial, previdência através da previdência imobiliária, né? Uhum. E é uma estratégia muito eficiente. Nossa, que interessante. Quer dizer, fazer dívida, algumas pessoas, principalmente as pessoas talvez com um pouco mais de idade, elas têm pavor de dívida, né? Então, às vezes, o fazer dívida, entre aspas, vale a pena, porque vai ser uma forma de você não se descapitalizar e de alavancar, inclusive, né, Márcia? Então, Sim. ao invés de talvez a nossa dica aqui, né, para quem está realmente aí nos assistindo, quem está nos ouvindo, é que você entenda o que cabe no seu bolso e qual é o seu caso, qual é a sua intenção, primeiro. Porque o fazer dívidas, muitas vezes, pode ser, em vez de você pagar juros, na verdade, você pode estar ganhando, Exatamente. Lucrando. Exatamente. E, assim, dinheiro na mão, muitas vezes é vendaval, né? A gente pega muita história de clientes que a gente começa a fazer o planejamento e ele fala, eu não consigo guardar dinheiro. E eu tenho, assim, vários cases de sucesso, tá? De clientes que não conseguiam guardar dinheiro e hoje essa cliente em particular tem muita diversidade dentro do planejamento de investimento dela e ela me agradece, me liga, nossa, você foi uma bênção na minha vida, porque você me deu um norte. Lógico, gente, tem vários profissionais que fazem o que eu faço hoje no mercado, né, trabalhando sério e levando essa opção do cliente, né? Porque muitas vezes a gente, quando faz o estudo, que a gente tem uma planilha de estudo para o cliente que se chama InfoLife, que quando a gente termina de fazer aquilo e fala assim, quanto que o cliente gasta de final de semana, ele fala, não, eu não gasto tudo isso. Eu falei, não, mas você me informou que você gasta isso aqui de final de semana. E aí a gente consegue trazer, de repente, uma redução ali naquele momento. E através daquela redução, o cliente começa a pegar gosto por fazer reserva. Exatamente. É o ciclo virtuoso, né? É como qualquer coisa. Você começa a fazer atividade física, aquela dificuldade, mas daqui a pouco, quando você vê o resultado, e assim vai. E essa é uma questão que a gente tem trazido muito para as pessoas também. A gente tem procurado, aliás, até esse é o motivo de mais essa ferramenta do podcast,
a gente tem procurado trazer isso para os nossos clientes. Olha, começa a fazer certo, começa a fazer direito, né? E aí, direito com letra minúscula, começa a fazer direito, que você vai ver a vantagem, você vai ver o retorno e depois isso vai se tornar um hábito aí na vida. Então, a gente traz para a pessoa, regularize seu nome, comece pelo seu nome, comece pelas questões patrimoniais e assim sucessivamente. E aí, depois, lá na frente, vai ficar fácil poupar. Então, a gente vem dentro do escritório na mesma, vamos dizer assim, na mesma dinâmica que vocês lá na Monto. Acho que por isso que tantos negócios têm dado tão certo, né? É Muito, verdade. muito E bacana. a gente fica feliz porque, no caso de vocês, por exemplo, o cliente às vezes chega desesperado ali, ele não tem nem noção como que ele vai fazer a regulamentação dessa documentação toda, daquele imóvel que veio do vô, né, passou para o pai e não regulamentou. E eu sei que vocês fazem isso de uma forma com excelência, né? Porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? E muitas vezes o cliente ele está sem norte e hoje nós temos a seriedade desse trabalho, de poder fazer desse trabalho também com tanto amor para a gente ajudar as pessoas, né? Então, assim, muitas vezes o cliente me liga e fala assim, olha, eu não tenho condição, mas você pode me orientar? E é com muito prazer que a gente faz isso, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente dá volta para a gente, Com né? certeza. E a gente vê trazendo soluções financeiras, né? Verdade. Muitas vezes o cliente fala, nossa, eu não, até você chegar, era tudo torto, a gente não conseguia fazer nada. E aí a pessoa começa a ver a mágica dos juros compostos, da nossa, rentabilidade. essa é uma delícia. E aí ficam mega felizes. No final do ano mesmo, muitos clientes me ligaram, porque a gente tem investimentos internacionais, dolarizado, né? E viram o quanto isso fez uma diferença gigantesca assim, nos números ali, com a alta do dólar, né? E com a proteção financeira através de você investir numa moeda forte. E é interessante porque é a lei dos números. E a gente, um pavor que eu gosto de colocar nos nossos clientes, num bom sentido, imagine você, se você não fizer, mas eu não vou fazer essa regularização agora, eu vou investir na reforma, vou investir porque cartório é muito caro, é o que a gente escuta. E aí, às vezes, eu coloco para trazer um benefício para essa pessoa, para trazer uma consciência, eu falo, mas você imagina o seguinte, você faça uma bela reforma, a sua casa fica perfeita, o seu apartamento, ele super valoriza e aparece uma opção de venda desse imóvel maravilhosa e você perde essa oportunidade porque você não está com esse imóvel regularizado. É verdade. E aí a pessoa cai na consciência, né? Ou imagine se acontece alguma coisa com você e isso fica para os seus herdeiros, enfim. Então, a gente traz, claro, não é para apavorar ninguém, mas é para mostrar para o nosso cliente, para quem está à nossa frente, situações que a gente vê no dia a dia acontecer, e aí a gente vê as pessoas literalmente, como você disse, dilapidando o patrimônio, muitas vezes porque imprevistos acontecem, e porque deixou de fazer uma pequena prestação lá atrás. Ontem, eu conversando com uma pessoa, eu falei para ela, olha, você é um profissional liberal, olha, estava trabalhando para a Montu, hein? Ó, Montu, já, as comissões aí. Eu falei, você hoje é um profissional liberal. Você está tão preocupado em ter sua casa própria, que é uma preocupação muito válida, no entanto, eu vou te falar uma outra coisa tão importante quanto, é a necessidade de você fazer um seguro. Por quê? Porque se amanhã você não tiver a sua força de trabalho de hoje, você pode perder uma situação e a outra. E é claro que a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que todo mundo tenha saúde, que todo mundo viva aí até os 100 anos e tudo mais. No entanto, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, gente, o mais importante, que eu acredito que é a mensagem que a gente tem trazido no escritório e que a Montu também traz muito, construa o alicerce primeiro. O alicerce, ele não aparece. O alicerce, às vezes, realmente é caro. No entanto, é ele que vai segurar toda a sustentação da sua casa depois, seja a sua casa, a sua vida, seja a sua casa literal, seja o seu imóvel. E engraçado que ontem mesmo eu estava em reunião com um cliente, eu apresentei um projeto para ele e ele falou, Márcia, eu estava super assustado, porque assim, você falou de tantos benefícios que eu achei que eu ia ter que pagar uma fortuna por todos esses benefícios, olha só. né? E aí ele fez um comparativo com o seguro do carro dele. E, assim, um seguro
20 vezes maior do que o valor do carro dele, tá? Mais barato do que o seguro anual do carro dele. Puxa porque vida. seguro de vida é muito barato. É muito barato, é verdade. É muito barato, perto dos custos de um seguro, até de um celular. É verdade, Né? é verdade. Então, assim, é falta de conhecimento. A gente perece por falta de conhecimento mesmo, né? E, assim, a Montu, hoje, ela tem profissionais que têm feito a diferença no mercado, levado todo esse conhecimento, né, para os clientes e tranquilizado os clientes. Porque, assim, quando você está protegido, você dorme tranquilo. É verdade. Literalmente. Né? Você sai tranquilo. É a mesma coisa. Você sai com o seu carro, com o seguro... Você fala, tem seguro, qualquer coisa, eu tô tranquilo. Se você fica um dia sem seguro do carro, você já fica doido, né? Eu falo que eu poderia ser uma americana, porque você sabe que o americano, ele não bota o pé para fora sem ele ter seguro de vida. Né? Até porque o inventário do americano está em torno de 40%. Né? Então, assim, eles se preocupam, eles se protegem e eles se planejam. Né? Então, é isso. Se preocupar, ter a ação de se planejar, né? Para que você tenha um futuro próspero mesmo. Perfeito. Márcia, esse encontro nosso, sensacional. Primeiro, porque eu aprendo antes... A gente divide conhecimento, mas muito. Eu fico feliz porque Tenho aprendido a muito gente com você aprende. também. Então, eu acredito que a gente precisa fazer um outro bloco para a gente falar sobre a questão da sucessão patrimonial, Perfeito. porque também é o que as pessoas têm perguntado muito. Então, fica aqui dicas finais aí para quem está nos ouvindo em relação a essa questão de negociação de imóveis, tanto para quem vai comprar para morar, como quem vai investir. Então, aquela dica de ouro ou para a gente fechar essa nossa tomada. Maravilha. O imediatista, ele paga caro pelo imediatismo dele, né? A minha dica, planejamento. Boa. Eu cheguei aqui no endereço do podcast através do aplicativo lá, que me trouxe sem eu errar caminho. O planejamento, ele te leva ao teu objetivo sem você errar caminho. E olha que em São Paulo, se você não tiver um aplicativo funcionando... Exatamente. Essa rua, por exemplo, que nós estamos, quer dizer, se você de uma ponta a outra, são quilômetros. Então, exatamente. Perfeito. Márcia, eu acredito que esse é o melhor conselho que a gente pode ter, é o planejamento. Porque assim a gente vai mais longe, né? Então, mais uma vez, obrigada por esse momento, por esse bate-papo. Maravilhoso. E que venham muitos. E a minha dica final para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo é planejamento. Vou plagiar aqui a Márcia. Planejamento, tanto nas questões jurídicas, extrajurídicas, como nas questões de seguridade. Então, planeje e depois você só vai ter uma coisa para fazer, desfrutar dos seus bens aí, desfrutar da sua família. Muito obrigada. bom. Eu que agradeço, querida.